Olá pessoal, tudo bem? Professor Jason. Na aula de hoje, então, nós vamos estar falando sobre a classificação de seres vivos. Só que para mim poder estar falando da classificação dos seres vivos, antes eu gostaria de falar de três tópicos que quando a gente fala da classificação, eles estão interligados, que é a sistemática, né, a taxonomia e a classificação de seres vivos. Sempre há uma confusão entre as três, né? Os três conceitos eles estão intimamente ligados e às vezes até são considerados como sinônimos, mas não são, eles têm algumas sutilezas, algumas diferenças. A sistemática, ela é a ciência dentro da biologia, ou seja, uma subciência dentro da biologia, que tem como principal objetivo, né, catalogar os seres vivos. Então vai existir os museus de história natural, na qual vamos ter exemplares preservados dos indivíduos, né? Então isso faz parte da sistemática. Na sistemática vai descrever esses seres vivos, o maior número de informações possíveis, habitat, região geográfica e tudo mais, né? E aí, com todas as informações e dados dentro da sistemática, então nós vamos ter a taxonomia. E então é a taxonomia que é a verdadeira classificação de seres vivos, né? Ou seja, quando a gente trabalha na escola a classificação dos seres vivos, na verdade a gente trabalha só um pequeno item, só um pequeno tópico, que é essa parte do estudo da organização dos seres vivos, que é uma parte da sistemática. Então, para deixar resumo geral, sistemática é a ciência, a subciência dentro da biologia. Ela é responsável por catalogar, organizar e descrever todas as formas de vida que o ser humano já conseguiu documentar. Agora, a classificação dos seres vivos é simplesmente a organização em grupos da vida, né? Então essa é a grande diferença entre um e outro, certo? Então vamos lá, já que o objetivo no ensino fundamental, no ensino médio, é a gente ter uma noção básica da biologia, né? Não uma visão aplicada, a gente trabalha só com a classificação dos seres vivos mesmo, certo? Então vamos lá. A classificação dos seres vivos, quando ela foi desenvolvida, né, o grande desenvolvedor desse sistema da taxonomia foi o Carl Linneu, ou Carolus Linnaeus, né, na versão latina. Quando esse botânico ele resolveu organizar a vida em grupos, ele fez isso para facilitar um entendimento, né, e para tentar que todos falassem uma mesma língua. Atualmente, esse não é mais o principal objetivo da classificação de seres vivos. O grande objetivo atual da classificação dos seres vivos é tentar contar a história na vida da Terra. O que isso quer dizer, contar a história da vida da Terra? É tentar estabelecer o grau de parentesco e o grau evolutivo entre os seres vivos. Então, atualmente, tem-se por preferência organizar um grupo de seres vivos pelo seu grau de parentesco. Não que ainda não existam grupos que não tenham parentesco, citando como exemplo os répteis. Os répteis são um grupo de seres vivos na qual não existe mais valor taxonômico, ou seja, esse grupo ele não serve mais para classificação. Por quê? Porque ele é formado por animais que têm pouco parentesco entre si. Do ponto de vista biológico, um crocodilo é muito mais parente de uma ave, de um mamífero, do que de uma tartaruga e um lagarto. Então não faz mais sentido esse grupo. Mas ele ainda é usado em alguns lugares, né? E mesmo dentro da classificação, às vezes tem alguns grupos, né, que a gente conserva. Por exemplo, o reino protista. Ele é um grupo que a gente chama de artificial. Os seres vivos lá dentro, eles não têm um grau de parentesco suficiente para estar dentro desse mesmo grupo, desse reino. Mas, no entanto, ele ainda é mantido por várias controvérsias, né? Os biólogos ainda não conseguiram entrar no consenso de como organizar. Então, eles ainda continuam lá. Mas esse grupo, ele provavelmente vai deixar de existir, porque ele não respeita essa regra, a regra de contar a história da vida na Terra, certo? O segundo grande objetivo é organizar a vida, né? Facilitar a compreensão dos grupos de seres vivos,
certo? Então, esses são os principais objetivos da classificação dos seres vivos, né? Contar a história da vida na Terra, tá? E organizar os seres vivos em grupos para facilitar a sua compreensão.